noite. A paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Fique sobre seus pés, aqueles que não estão. Já cumprimentou seu irmão ao lado. Falou, seja bem-vindo. Você está na casa do Pai. Cumprimenta o irmão do lado, da frente, de trás. Aqueles que estão lá no fundo, você chega aqui pra frente, fique perto do altar, onde tem fogo, onde tem a palavra de Deus, para você ser abastecido por Ele. Aleluia. Eu não sei como vocês estão, mas eu ainda estou impactada por tudo que nós vivemos nesse final de semana. Meu coração está alegre por tudo que o Senhor derramou. E quem está sensível sabe que foi um divisor de água para nossas vidas, para a vida das nossas famílias. E que você possa permanecer nessa mesma atmosfera, de estar sensível em tudo que Deus tem derramado. Porque tudo que sai desse altar são palavras proféticas para a nossa vida. Nós estamos vivendo um tempo de abundância, um tempo de transbordar na presença de Deus, revaiar na presença de Deus. Será que você pode fechar seus olhos nesse momento? Papai, eu queria te apresentar a tua igreja em tuas mãos. Eu coloco cada um dos teus filhos que está aqui em tuas mãos, aqueles que já estão aqui, aqueles que estão a caminho. Senhor, nós entregamos esse momento a Ti, nós entregamos esse culto a Ti, Jesus. Espírito Santo, nós te pedimos a Tua presença sobre esse lugar, a Sua graça sobre esse lugar, porque eu sei que nós não somos merecedores de nada, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós cansamos, nós erramos, mas a Tua graça é o que nos basta, a Tua presença é o que nos basta aqui, Jesus. Eu coloquei em Tuas mãos cada um dos Teus filhos que está aqui nessa noite. Eu não sei como eles entraram aqui nessa noite, mas se eles estão cansados, que o Senhor possa renovar a força deles. Jesus, eu não sei como está a mente dos Teus filhos, se está um turbilhão, se eles não estão conseguindo focar em nada, mas que o Senhor venha com a Tua presença, com os Teus pensamentos, porque eu sei que Seus pensamentos são bons, Seus pensamentos são agradáveis, são perfeitos para nós. Jesus, eu não sei como eles entraram aqui, mas eu sei que o Senhor pode trocar o nosso fardo e colocar o Seu que é leve, que o seu fardo é o que nós precisamos para conseguir continuar caminhando, não desistir, continuar na Sua presença. Seja mais que bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo, que toda adoração suba aos céus, que o Senhor receba a nossa entrega, o nosso coração, porque eu sei que o Senhor procura adoradores em espírito e em verdade. E aqui existem filhos apaixonados pela Tua presença, pela Tua graça, que querem mais uma porção do céu, que querem mais um pedaço do céu nessa noite, que não querem apenas um pouco, mas querem muito mais da Tua graça, da Tua presença, porque sabe que para continuar caminhando nós precisamos de mais, nós precisamos de mais da Tua presença, Jesus. Será que você pode levantar as suas mãos e começar a falar, Senhor, obrigado, papai. Obrigado por mais um dia. Obrigado por me dar graça. Obrigado por ter me sustentado. Obrigado por ser me permitido estar na Tua casa, na Tua presença. Nessa mesma atmosfera, começa a aplaudir a Jesus, porque Ele já está aqui nesse lugar. Aleluia! Preparando um caminho, endireitando as veredas.
dias. E por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com uma alegria, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Consigo a sua recompensa. A vida eterna é essa, Deus. E conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluias. Aplauda mais forte. É para Jesus. Aplauda mais forte. É para Ele. Tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. É na Tua presença que nós queremos estar, Jesus. É na Tua presença que nós queremos estar, Senhor. É na Tua presença. O salmista, ele fala em Salmos 23:5: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Esse é um dos momentos na Bíblia que fala sobre o revaiar de Deus. Unges a minha cabeça com óleo, representando a presença do Espírito Santo, e o meu cálice transbordará, representando o revaiar de Deus sobre a nossa vida. Às vezes quando nós falamos sobre o revaiar de Deus sobre a nossa vida, às vezes a gente só liga com a parte material, mas vai muito além, porque significa também a provisão do céu sobre a sua vida, de que nada vai te faltar espiritualmente, materialmente também não, na sua vida, no seu emocional, no seu físico, nada vai te faltar. A abundância do céu significa em todas as suas áreas, em todos os contextos, em todos os sentidos. Ele transborda sobre a sua vida em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as áreas. Viver a abundância de Deus, viver a presença de Deus, a abundância em nossa vida significa a provisão de Deus nos momentos que nós precisamos. Será que você pode declarar? Envolto em Tua presença, aos Seus pés é onde eu quero estar, em meio à Tua santidade, aqui quero ficar. Declare: eu não vim atrás de bênçãos. Jesus não deve nada para mim, mais do que Tu podes fazer.
em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Pois uma vez que eu coloquei fechar seus olhos nesse momento e começar a falar palavras de amor ao seu Deus. Lembrar de onde foi que Ele te tirou, aonde Ele está te colocando, tudo que Ele tem feito na sua vida. O privilégio que é estar na casa de Deus, na presença de Deus. Como é privilegioso estar aqui nesse lugar, na casa dEle, sentindo o cuidado, a graça dEle. Nós não merecíamos, nós somos pecadores, falhos, mas mesmo assim Ele nos dá livre acesso à presença dEle, para que nós possamos entrar, sentir a graça dEle, ser completamente transformados e ainda através da nossa vida outras pessoas serem alcançadas por essa graça, por esse amor, por essa paz. Eu não sei como foi o seu dia, se você teve esse momento com o seu Deus, mas é agora. Entre nesse lugar junto com Ele. Comece a falar palavras de amor. Bia, mas eu não sei o que eu falo. Comece a agradecer. Comece a falar: Senhor, obrigado, porque o que seria de mim sem a Tua presença, sem a Tua graça, Senhor, sem a Tua misericórdia sobre a minha vida, Jesus. Jesus, o que seria de mim? Porque tão lindo é cada momento que nós vivemos contigo, Senhor. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo.
me livrou em me vestiu com pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Aleluia, glória a Deus. Será que você pode pegar aí na mão do seu irmão? Fecha aqui o corredor. Porque hoje é um culto para crente. Tem crente aqui nessa noite? Tem crente aqui nessa noite? E eu tenho certeza que o Senhor ele vai se fazer presente. Por isso eu quero que juntos, em unidade, a gente venha orar, a gente venha clamar e o Senhor venha se manifestar no nosso meio. Então levanta aí a mão do seu irmão e vamos entregar esse tempo, essa palavra. Fecha aí os seus olhos e começa a engrandecer o nome dele. Senhor, tu és santo, tu és poderoso, o Senhor é digno, o Senhor é honrado e nós te desejamos aqui nessa noite, Pai. Espírito Santo de Deus, toma esse lugar, enche esse lugar com a tua atmosfera. Tudo aquilo que impede o teu fluir nessa noite, nós repreendemos agora e declaramos a tua presença neste lugar. Aquece os corações, Senhor Jesus. Envia os teus anjos intercessores nessa hora. Intercede por cada um aqui, porque eu tenho certeza que hoje é uma noite onde o Senhor tem algo poderoso para as nossas vidas. E eu entrego essa palavra, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Que o Senhor venha fazer a tua vontade, Pai. Nós já declaramos céus abertos nesse lugar. Nós já declaramos a sua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor Jesus aí. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Boa noite. Tudo bem com vocês? É um privilégio, mais uma vez, poder trazer a palavra, trazer aquilo que é direção para as nossas vidas. Agradeço a Deus e agradeço aos pastores por mais uma vez a oportunidade de estar aqui, podendo falar do amor de Jesus para cada um que aqui está. Amém? Queria que você tomasse o seu lugar. Glória a Deus. A gente veio de uma conferência poderosa, de ministrações poderosas, né? E que responsabilidade trazer a palavra do Senhor depois dessa conferência. Mas eu tenho certeza que Deus ele vai falar poderosamente. E eu queria que colocasse para mim Neemias 1, do 1 ao 4. Esperar eles abrirem aqui. Aleluia. Nós viemos de uma conferência, certo? Por que não falar de reconstrução? De construção. Quem estava aqui na conferência? Levanta a mão aí. Tá.
Muitos vão me entender e outros também vão me entender, porque o Espírito Santo vai falar o coração de vocês. Eu quero ler, vamos lá. Vou ler aqui por enquanto. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, o restante que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Neemias é uma passagem muito conhecida, mas eu quero explicar um pouquinho para aqueles que ainda não ouviram. Essa passagem aqui, ela vai falar quando Neemias ele recebe notícias de que Jerusalém está em ruínas, estão com seus muros quebrados, com os seus portões destruídos. E ali Neemias ele começa a chorar, ele começa a meditar naquilo que estava acontecendo com Jerusalém naquela situação. E quem era Neemias naquele tempo? Neemias era um cooperador do rei. E cooperador naquele tempo era um cargo de muita importância. E ali a tristeza de Neemias quando ele recebe essa notícia era tão grande, mas tão grande, que até o rei viu que Neemias estava entristecido, que algo não estava certo com Neemias. E ali o rei questiona ele, pergunta para ele, por que você está assim? E Neemias, ele começa a falar ao rei, que ele está daquela forma, porque ele recebeu notícias de que Jerusalém está destruída, está em ruínas, e que ele precisava ir até lá. E aí, Neemias, então, pede para que o rei dê cartas para ele. Neemias pede materiais para aquela construção. E a todo tempo o rei, ele libera Neemias, ele dá a carta que Neemias pediu, para que ele pudesse andar pelas províncias, pelas cidades. E o rei também dá o material que Neemias, ele precisava para aquela reconstrução. E o que isso quer dizer? Que aqui, a passagem de Neemias, ela vai trazer para a gente algumas lições, alguns ensinamentos, que eu e você precisamos levar para a nossa vida. E o tema que eu quero colocar nessa palavra é: somos chamados para uma grande missão. E a primeira lição que Neemias ele vai nos ensinar através dessa palavra é que primeiro nós devemos construir no secreto. Neemias sabia que a cidade estava em ruínas. Neemias sabia que ele precisava fazer algo, só que antes de Neemias ir até aquela obra e começar aquela grande obra, a palavra vai falar que Neemias ele jejuou, ele orou e ele meditou no Senhor. E o que eu quero dizer com isso? Que nós devemos construir no secreto as coisas das nossas vidas antes de nós fazermos. Que o nosso secreto, ele vai respaldar aquilo que nós vamos fazer no mundo natural. Que antes de nós darmos um passo, nós devemos primeiro entregar para o Senhor no secreto. Sabe por quê? Neemias, quando ele ora ali e ele jejua por aquele povo, ele recebe a direção daquilo que ele tinha que fazer. Porque Neemias sabia que ele não estava indo lá para uma grande obra. Neemias estava indo lá para uma grande missão. Porque obra é diferente de missão. E a missão de Neemias naquele lugar não era só restaurar os muros e os portões. A missão de Neemias era restaurar um povo, uma nação. E muitas das vezes essa missão ela tem que queimar dentro de mim e de você também. Porque vai ter situações nas nossas vidas
que vai parecer uma coisa, mas na verdade por trás o Senhor quer fazer outra. E assim foi ali na vida de Neemias. Era muro, era portões sim, mas existiam pessoas naquele lugar que precisava de restauração. Muros ali vão significar a força, a proteção daquele lugar. E o portão, ele significa a dignidade, a autoridade. E Neemias sabia que ele ia lá para restaurar a dignidade daquele povo, e não só aqueles muros. E a segunda lição que essa palavra ela vai nos trazer é que quando Deus nos chama, Ele se responsabiliza. Quando Neemias ele é chamado por Deus, a mão do Senhor já estava sobre ele. Porque quando Neemias pede para o rei que ele desse as cartas e os materiais necessários para aquela construção, e o rei se disponibiliza, o rei dá ali, significa que a mão de Deus já estava sobre a vida de Neemias. E assim é na minha vida e na sua vida, quando o Senhor nos chama para algo, quando o Senhor nos traz para o caminho dEle, para andar com Ele, Ele vai se responsabilizar daquilo que Ele está fazendo. Deus, Ele nunca vai te dar algo, ou te pôr em algo que Ele não vai te capacitar a fazer. Deus, Ele nunca vai te dar algo que você não possa enfrentar. O Senhor nunca vai te colocar numa situação onde você não possa enfrentar ou suportar ela. Deus nunca vai te colocar em algo que Ele não vai dar as ferramentas necessárias para você poder lutar. E na vida de Neemias foi dessa forma. Quando Deus o enviou, ele já sabia que o Senhor capacitaria ele. E uma terceira lição que essa passagem ela nos traz é que Deus une pessoas e propósitos. Ninguém faz nada sozinho. Tem situações nas nossas vidas que o Senhor vai unir pessoas para nos ajudar. Tem coisas que nós precisamos alcançar nas nossas vidas que o Senhor vai unir o mesmo propósito. Porque aquela pessoa pode te ajudar com propriedade para que você venha passar por aquilo que você tem que passar, ou enfrentar aquilo que você precisa enfrentar. Ninguém faz nada sozinho. E por que essa lição? Porque é necessário que dentro da igreja haja unidade. E a palavra unidade, ela tem muitas características e eu coloquei algumas aqui dela. Que a unidade traz compaixão, que a unidade é se colocar no lugar do outro. A unidade é se preocupar com a obra de Deus e amar as vidas, assim como Jesus amou a igreja. Tem um versículo que fala: esposo, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Mas eu quero contextualizar. Ame as vidas assim como Cristo amou a igreja. Sabe por quê? A igreja somos eu e você. E assim como Ele ama eu e você, assim é o amor que nós temos que ter pelo próximo. Porque quando Deus envia Neemias naquela obra, Deus prepara um povo. Neemias prepara homens para ir com ele, que ia ter uma aliança com ele, e que sabia que até o fim daquela obra estaria com ele. E por isso a unidade nas nossas vidas, por isso que nós devemos se importar com isso. Eu queria que colocasse para mim 1 Coríntios 12, 26. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Isso é o poder da unidade. É você ver um amigo, uma pessoa chorando e você chorar a dor dele. É você ver um amigo na melhor fase dele e você se alegrar com ele. A unidade, ela faz a diferença dentro do corpo da igreja e dentro da nossa casa. O Senhor está nos chamando a ter unidade, não é só aqui dentro, mas é com a nossa família, é com as pessoas que precisam de mim e de você,
É com as pessoas que precisam de uma palavra. A unidade, ela não é só aqui, ela precisa expandir, porque a palavra de Deus fala que onde há unidade, o Senhor ordena a bênção. E Neemias só concluiu aquela obra porque tinha unidade entre eles. Neemias não ia fazer nada sozinho. Neemias precisava contar com pessoas. E uma quarta lição que essa palavra ela nos traz é: não pare no meio do caminho. As vozes contrárias vão tentar roubar você do propósito de Deus. Algo que chama atenção é que a cidade de Jerusalém, enquanto ela estava destruída, ninguém se importava, ninguém estava nem aí. Mas a partir do momento que Deus levanta Neemias naquele tempo, para a reconstrução daqueles muros, a oposição, ela começa a se levantar contra a vida de Neemias. E na nossa vida é da mesma forma. Sabia que enquanto a gente está no mundo, enquanto a gente está pecando, está fazendo tudo errado, enquanto a gente está cego espiritualmente, vivendo fora dos propósitos de Deus, é a mesma coisa. Parece que a nossa vida, olha, é uma tranquilidade. Só que quando a gente se posiciona, quando a gente decide aceitar Jesus e caminhar com Cristo, a oposição começa a se levantar contra a nossa vida. E é assim nas nossas vidas. Só que eu quero te dizer que seja uma pessoa posicionada como Neemias foi. Porque Sanbalate e Tobias até apareceram. Só que Neemias sabia quem ele era. Neemias não dava ouvido às vozes contrárias. Neemias não dava ouvidos à oposição, porque ele sabia quem ele era e quem chamou ele. E eu quero te dizer, está tendo oposição na sua vida? Muitas coisas estão acontecendo para você sair do propósito de Deus, ou roubar a presença de Deus da sua vida. Não pare. Não desista, não retroceda, não olhe para trás, porque Jesus, aquele que te chamou, Ele te garante e Ele vai à frente. Ele luta as suas guerras, Ele peleja por você. Se foi Ele quem te chamou, meu querido, Ele te garante. Aleluias. E sabe por que vão aparecer pessoas para te roubar do propósito? Porque tem pessoas que não faz aquilo que você faz. E ela também não quer que você faça. Então ela quer te parar. Ela quer lançar palavras na sua vida para você ficar estagnado. Sanbalate e Tobias, enquanto os muros estavam destruídos, eles não se importaram. Mas quando eles viram que tinha um que estava fazendo, eles queriam parar aquele um. E nas nossas vidas não é diferente. Quando Sanbalate e Tobias se iram, porque eles veem que eles estão tentando. E Neemias não vai parar a obra que Deus colocou nas mãos dele. Eles começam a querer de todas as formas tirar Neemias do propósito. Só que sabe o que manteve Neemias de pé? Foi porque ele ouvia a voz de Deus. A todo tempo Neemias sabia para aquilo que Deus tinha o chamado. Neemias tinha comunhão com Deus. A palavra de Neemias lá em 6, no 9 vai dizer que o que todos eles queriam era amedrontar. E falavam assim, as mãos deles largarão essa obra e ela não será concluída. Mas Neemias respondia: agora, pois, ó Deus, fortaleça as minhas mãos. Enquanto eles faziam de tudo para parar Neemias ouvia a voz do Senhor e falava: Senhor, fortaleça as minhas mãos. Está cansado? Está pesado? Servir a Deus está tendo muita oposição, muita dificuldade. Senhor, ó Deus, fortaleça as minhas mãos. Você tem um Deus que está com você, meu querido.
E só basta Ele para te fazer prosseguir e não te fazer olhar para trás. Então tá ficando pesado, Senhor, ó Deus, fortaleça as minhas mãos. Só Ele pode te capacitar. Só Ele pode te fortalecer. Só Ele pode estar vivo dentro de você. Prossiga, ouça a voz de Deus. A quinta lição é: não saia da posição que Deus te colocou. Você está entrando em outro nível. Quem estava aqui na conferência sabe que nós somos ministrados por palavras que disseram: há um novo ciclo. A igreja vai viver um outro nível. E essa palavra também fala sobre Neemias viver um novo nível com o Senhor. Sabe por quê? Quando Sambalate e Tobias, eles aparecem e eles começam a falar, querer tirar Neemias do propósito, fazer com que Neemias desça daquele muro que estava sendo construído. Neemias fala para eles que ele não vai parar a obra que Deus colocou nas mãos dele. E o que eu aprendo com isso? Que a comunhão de Neemias gerou outro nível. Que o relacionamento de Neemias gerou outro nível. Que a oração que Neemias fez, o jejum que Neemias fez lá no início, gerou outro nível. Que a servidão por amor gera outro nível. E sabe por que eu coloquei servidão por amor? Porque servir a Deus é servir sem se cansar. Servir a Deus é servir com amor, com paixão. Não é servir só porque eu tenho obrigação de servir. Em nenhum tempo, por mais difícil que estava, Neemias olhou para trás e achou: ai meu Deus, estou aqui mais um dia, vamos lá. Não. Neemias serviu até o fim por amor. E todas essas coisas geram um outro nível com o Senhor. A palavra vai dizer que Neemias falou: estou em uma grande obra, a qual não posso descer. Subiu o nível? Não desça ele. Subiu o nível? Não desça ele. Busque ele, converse com ele, chore para ele, reclame para ele, busque força nele, porque gera outro nível. E esse nível você não pode descer. O inimigo vai tentar te parar, vai tentar te desanimar, mas não desça o nível. O Senhor está nos chamando para um outro nível. Igreja, desperta. É tempo de orar, é tempo de jejuar, é tempo de ganhar as lutas e a batalha no joelho. Talvez se Neemias não tivesse buscado, ele não tinha concluído aquela obra. Ele tinha deixado se levar durante aquele caminho. Só que ele sabia da direção, porque ele orou, ele buscou, ele jejuou, e ele sabia aquilo que Deus ele tinha na vida de Neemias. E para finalizar, eu quero dizer: ore, busque, jejue, construa no secreto. Se disponha. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou disposto a reconstruir os muros que são necessários. É na minha casa? Eis-me aqui. É na minha família? Eis-me aqui. É no meu ministério? Eis-me aqui. Eu estou disposto a reconstruir. Seja posicionado como Neemias. Quem tem posição sabe quem é, tem identidade. O inimigo não rouba, o inimigo não mexe, o inimigo não tenta, porque ele sabe que aquela pessoa é posicionada e que ela não vai sair da presença, porque ela sabe quem ela é em Cristo. Pois estamos em uma grande obra e não podemos parar. O Senhor está nos chamando para uma grande obra. O Senhor está nos levando a um tempo de uma grande missão. E você, Neemias, como que vai ser? Vai parar no meio do caminho?
Vai deixar Sambalat e Tobias roubar o propósito? Ou vai ser direcionado por Deus e vai seguir firme até o fim? Queria que vocês ficassem sobre os pés de vocês. E que o grupo de louvor subisse aqui. Esse final de semana a gente foi muito ministrado, muito. E tem áreas das nossas vidas que está na hora de reconstruir, está na hora de pôr no lugar, porque o Senhor, Ele conta com você. O Senhor te chamou. O Senhor não quer mais você perdido por aí, sem propósito, sem saber o que você precisa fazer. Está na hora da gente reconstruir os muros da nossa casa, da nossa família. Está na hora da gente saber quem nós somos em Cristo, e isso é muito forte. Quando a gente sabe quem a gente é, nada nos abala. Pode vir o vento, pode vir a oposição, mas nada nos tira do propósito. E o Senhor queimou poderosamente essa palavra no meu coração. Porque está na hora da igreja se levantar como Neemias. Tem obra, tem missão, tem propósito, tem coisas que nós precisamos fazer. Só que o Senhor conta com aqueles que estão preparados. Não importa que situação você está vivendo, meu amigo. Não importa. Não importa se hoje você está firme, ou se hoje você está meio balançado, ou se sua casa está uma bagunça, não importa. Nós temos uma grande obra e nós não vamos parar. Só que está na hora de nós, como pessoas, entendermos essa palavra. Entender que tem pessoas que o Senhor vai levantar para nos ajudar, porque Ele tem amor por nossas vidas. Ou muitas das vezes você vai ser o ajudador daquela pessoa, mas desperta. Vamos despertar. O Senhor tem um outro nível para as nossas vidas. E eu quero que vocês louvem. Só pra lá vou eu. Muitas propostas e guerra pra travar. Tem um leão tentando me tragar, mas vigiando a brecha já fechei, porque do Criador eu me